Olá novamente, eu sou a doutora Doris Moreno, sou médica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e sou médica fundadora do Grupo de Doenças Afetivas, o GRUDA, do Instituto de Psiquiatria. Além disso, eu sou diretora clínica do CESAME. Eu vou falar agora sobre algo que é muito específico no transtorno bipolar, somente sobre alterações na impulsividade. O aumento de impulsividade faz parte do transtorno bipolar. A pessoa ela tem mais impulsividade então para falar, para fazer as coisas, ela não para pensar, ela é mais impulsiva. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar para vocês todas as esferas que podem ser afetadas na impulsividade do transtorno bipolar, e isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa acha que ela tem uma doença só de um desses aumentos de impulsividade, quando na verdade é muito importante separar e distinguir do transtorno bipolar. No transtorno bipolar, durante a vida, a pessoa tem vários episódios de mania ou hipomania que são associados a diferentes comportamentos de aumento de impulsividade e pode ser direcionada a alguma coisa que a pessoa fica mais obstinada, ela encasqueta mais com aquilo, entende? Então é importante separar de um transtorno de impulso exclusivamente, porque a pessoa com transtorno bipolar, ela em grande parte das vezes teve episódios de depressão durante a vida, ou ela está num episódio de depressão e além disso tem aumento de impulsividade. Então vamos lá. Por exemplo, aumento de impulsividade para compras ou presentes. Na hipomania, a pessoa pode simplesmente só aumentar a procura por compras, mas ela, em determinada hora do dia, ela fica com aquela fissura, ela vai atrás, ela entra na internet, ou ela sai às compras, ela quer gastar ou consumir, ela vai no supermercado, ela compra mais do que precisava de um determinado produto, ou mesmo na farmácia, compra daí por impulso, e ela pode ter dinheiro para pagar. Ou aquilo se representasse simplesmente um gasto a mais do que ela pretendia, mas não traz maiores consequências. Pode haver simplesmente a necessidade de presentear aumentada, mas o importante é que existe o aumento do consumo. Na mania, as consequências já são sempre mais sérias. Então, a pessoa pode até doar coisas dela para os outros, até mesmo a roupa do corpo, ou coisas que ela tem, ela doa. Ela compra sem ter fundos, ela se endivida, ela compra muito além do necessário e ela não consegue esperar para comprar o que precisa. Ela fica com aquela ideia na cabeça, enquanto ela não conseguir, ela não sossega. Isso, por exemplo, numa adolescente que quer porque quer uma determinada bolsa. Então ela fica no ouvido da mãe até conseguir aquela bolsa, por exemplo. Ou então uma pessoa que, na verdade, nunca, eu não compro nada. E eu comprei porque eu precisava. Sempre existe uma justificativa. Mas na realidade, se a pessoa estivesse equilibrada, ela não teria feito aquele gasto. Por exemplo, de trocar um carro, ou de mudar de casa ou de apartamento, ou então simplesmente comprar peças a mais de roupa. Entende? Mas o fato é que existem dívidas e as consequências disso podem ser devastadoras. No caso do aumento de libido, na hipomania, novamente, as consequências são menores. A intensidade do aumento de impulsividade para libido é maior, pode ser simplesmente uma erotização aumentada. Procurar mais sites relacionados à esfera erótica, sites relacionados a sexo, ou falar mais sobre sexo, ou ter uma necessidade maior, ou se apaixonar mais, ter mais atividade sexual, ou mudar os hábitos sexuais. No caso da mania, que é o episódio mais grave, pode haver uma necessidade aumentada de sexo. Então, horas do dia necessitando de sexo, pode haver uma mudança acentuada
no comportamento sexual, então coisa que antes na esfera sexual a pessoa jamais faria, daí ela pode sim diversificar, ela pode se tornar promíscua, ela pode ter relacionamentos com várias pessoas, uma atrás da outra, e o que acontece, ou ter indiscrições sexuais, ela se expõe nessa parte de uma maneira a constranger as pessoas e mesmo ter consequências na sua reputação por conta disso. Em terceiro lugar, pode haver aumento de impulsividade para negócios. Uma pessoa em hipomania pode abrir negócios sem ter expertise, mas ela se acha sabedora, ela entende, ela não calcula exatamente o tempo em que ela vai precisar para ter fundos, ela não sabe administrar, ela não sabe gerenciar, mas ela vai e abre um negócio, por exemplo. Ou ela ou ela planeja errado aquilo que ela precisa para o dia a dia em termos de consumo, mas na certeza de que ela está certa e de que ela sabe fazer, ela comete erros nos negócios. Na mania, se o aumento de impulsividade for para negócios, a pessoa pode ter consequências ainda maiores e fazer negócios irresponsáveis, dar o passo maior que a perna, exatamente porque ela se sente dona da razão, ela está impulsiva, ela tem pressa, ela não quer esperar, ela não consegue ouvir os outros, ela erra o cálculo nas compras, no que ela precisa encomendar, então, enfim, uma série de detalhes, mas é importante também lembrar disso. Um quarto aspecto em que uma pessoa com transtorno bipolar pode ter aumento de impulsividade é em jogo. Na hipomania, simplesmente aumento de jogo de azar, seja pela internet, no celular, ou mesmo indo a lugares onde a pessoa pode jogar em máquinas ou em cassinos, mas sem tantas consequências como na mania. Na mania, a pessoa não consegue parar, ela joga descontroladamente, ela vara noites, e daí as consequências são ainda mais graves em termos dos riscos, evidentemente, que a pessoa corre por conta de gastar extremamente além do que ela poderia. Outro aspecto relacionado ao aumento de impulsividade é em esportes. Uma pessoa com hipomania, ela tem, como eu já havia dito anteriormente, aumento de energia, ela gasta mais, ela tem mais disposição, ela fica mais tempo em esportes e ela minimiza riscos. Então, se ela se machuca ou ela acha que ela não vai ter nenhum acidente, ela vai e mesmo assim enfrenta aquela situação, correndo riscos desnecessários, riscos esses que quando a pessoa está em mania são ainda mais sérios, porque menos ainda a pessoa em mania avalia os riscos que ela corre, seja se lesionando por conta do aumento por exemplo, em esqui ou em esportes de grande impacto, se lesionar, mas gastar horas do dia em atividade física porque a energia está muito aumentada e a pessoa precisa canalizar. Outro aspecto é a direção veicular. Pessoas com transtorno bipolar ficam irritadas no trânsito. Não é uma irritabilidade normal, ela jamais deve ser justificada, é um sintoma extremamente comum e muitas vezes o aumento de impulsividade é só dirigida nesse aspecto. Então, na hipomania, a pessoa tem impaciência, ela xinga, ela briga, ela tem pressa, ela fica impaciente. Na mania, ela pode se tornar agressiva. Ela pode ficar desconfiada de que alguém tentou fechar ela mesmo, ela vai pegar aquela pessoa, ela pode correr atrás e se parar, ela pode explodir, ela pode se tornar extremamente agressiva se estiver em mania. Na hipomania não é tão grave assim. E finalmente, o aumento de impulsividade para abuso ou dependência de álcool ou drogas. É muito característico, 40% a 60% dos bipolares têm aumento do uso de álcool ou drogas porque elas necessitam. Faz parte da sintomatologia. Então, na hipomania, aumenta o consumo diário de doses que a pessoa bebe
ou aumenta o número de bebedeiras. A pessoa não consegue parar em um copo ou dois. Ela sempre bebe além e aí causa problemas nas baladas, por exemplo, em festas, e se torna inadequada. Em função disso, pode haver, se associar aumento de libido, ainda grandes consequências com agravamento pior por potenciais indiscrições sexuais ou de comportamento sexual inadequado junto às bebedeiras, o aumento do uso de drogas e gerando um comportamento inadequado. Na mania existe um aumento de consumo franco, muitas vezes por conta disso um descontrole comportamental, a pessoa fica agressiva ou violenta quando ela bebe, mas ela tem necessidade de beber mais, em maior quantidade e por vezes todos os dias. É muito importante lembrar que para o diagnóstico do transtorno bipolar, a pessoa precisa ter uma história ao longo da vida. Não é simplesmente o aumento de impulsividade que faz o diagnóstico, mas é um sintoma muito importante. Em diferentes episódios durante a vida, várias esferas da impulsividade são aumentadas. E fundamental lembrar, por fim, não esquecer o aumento da impulsividade para eletrônicos. Atualmente, a aceleração, a agitação está muito canalizada para o uso do celular. A pessoa não consegue esperar, ela fica com o celular, ela não pode esperar até entrar uma nova mensagem, ela precisa ver, ela precisa logo responder. Então, toda a aceleração, toda a pressa, todo o aumento de impulsividade e impaciência da hipomania simplesmente estão canalizadas para os eletrônicos. Isto não é um novo diagnóstico, isso faz parte simplesmente da alteração comportamental naquela fase e principalmente naquela faixa etária de jovens, como é o que costuma acontecer. Obrigada pela atenção.